Boa noite, eu sou Jeff Segato, sou secretário de Administração e Planejamento aqui do município de Jardinópolis. Estou aqui hoje com o Carlos Mori Júnior, diretor do Departamento de Orçamento, e na técnica o nosso secretário de Cultura, o Murilo. Nós estamos aqui hoje para cumprir o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal a respeito da transparência e da participação popular na elaboração das peças de planejamento. Nós vamos apresentar aqui a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024, alteração da LDO e do PPA, ajustando essas duas peças à LOA. Tá? Nós enviamos, no mês de maio, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em maio, com a previsão de cerca de 250 milhões de reais de arrecadação e dispêndio. Ao passar o ano, passar os meses, a gente alterou essa previsão. Infelizmente, ela teve que ser alterada para baixo, em razão do que está acontecendo na arrecadação no Brasil. Vocês devem estar acompanhando as notícias pela imprensa, pela mídia, da dificuldade que os municípios estão hoje com arrecadação, municípios, estados, mesmo União com arrecadação. E isso tem afetado diretamente os municípios. Jardinópolis não está fora desse contexto, apesar que a gente tem uma situação financeira segura, mas também estamos sofrendo com essa queda de arrecadação. A gente tem visto em municípios que já estão praticamente sem conseguir mais pagar folha, a previsão, às vezes, de municípios aí que não vão conseguir pagar 13º, já estão com dificuldades de manter os seus serviços, A gente não vai ter essa dificuldade esse ano, e a gente espera que o ano que vem também. Embora a gente tenha que fazer cortes, A gente fazer, ser mais austero, porque é uma realidade, a gente está numa transição, apesar do crescimento esperado para o país de 2,5%, 3%, isso não está se refletindo na arrecadação de receitas. Tem vários motivos, Um deles, que o crescimento está se dando em setores que têm desoneração. Por exemplo, o agronegócio. O agronegócio é um setor muito importante para a economia brasileira, é fundamental, mas ele exporta, ele dá emprego, mas para a arrecadação é um pouco complicado porque se exporta muito. E quando se exporta, você tem desoneração de tributos. Isso faz com que, apesar de vender muito, ele não recolhe muito imposto. E isso é uma questão para ele poder ser competitivo no mercado internacional.
É importante que seja assim, né? Senão nossos preços, os nossos produtos não seriam competitivos. É importante nós mantermos e ampliarmos o market share, internacional, né? Então, isso é uma das coisas, né? Alguns preços caíram também, e como as alíquotas são aplicadas sobre os preços, né? Que são a base de cálculo, isso também reflete na arrecadação. A gente está num momento de transição no mundo, tá? Acontecendo muita coisa, né? A gente está vendo guerra da Ucrânia, outros eventos aí que perturba o mercado, né? Então, taxa de juros sendo levada nos Estados Unidos, isso puxa a nossa junto. A nossa taxa de juros hoje é muito alta, né? Na minha opinião, né? Bem acima do que deveria estar, né? Isso está prejudicando o investimento. Nós vamos ter problema com isso a curto prazo, né? Já estamos tendo problema com isso. E vamos ter problema a médio e longo prazo. Por quê? A partir do momento que as empresas deixam de investir, né, em razão da taxa de juros, de construir plantas novas, fabris, de renovar seu parque de equipamentos, né? O que acontece? Você vai cair na obsolescência. E isso nos torna menos competitivos, né? Isso é um problema que vai acontecer na frente também. Então, essa taxa de juros também está segurando muito o investimento e, com isso, a economia, né? Então, a gente está num cenário muito difícil hoje. Depois o Carlos vai falar a respeito, especificamente, de algumas receitas, né? Que a gente está sofrendo muito com elas, né? O Brasil inteiro, vocês viram que prefeitos estão reclamando aí, vai ter uma marcha agora em outubro, de prefeitos, e na Brasília reclamar da situação, né? Então, esse é o quadro que nós temos hoje. E, infelizmente, para 2024, ele não muda muito, na nossa perspectiva. E, assim, é a primeira vez que eu vou falar isso, mas tomara que a gente esteja errado em relação às previsões e que sejam melhores do que a gente está prevendo agora. Para o exercício 2024, nós vamos ter uma queda de 9% no IPM do município. O que é o IPM? O IPM é o fator de distribuição do ICMS para os municípios dentro do estado de São Paulo, né? Por que vai ter essa queda? Porque algumas empresas que são muito importantes na formação do valor adicionado, que é o principal fator de construção do IPM, tiveram uma atividade econômica mais reduzida, né, no exercício de 2022. Isso se reflete em 2024. Né? Então, isso já também vai contribuir, no caso de Jardinópolis, para uma queda de receitas. Então, a gente tem que tomar as providências cabíveis aqui para ajustar a despesa à receita. A gente não pode gastar mais do que arrecada. Então, a ideia é manter os serviços, né, o máximo possível. Esse ano a gente está fazendo bastante cortes já, a gente está economizando bastante para que sobre um dinheiro para a gente, inclusive, poder atender demandas que vão aparecer ao longo do ano que não estão dentro da previsão, né? Eu vou passar agora a palavra para o Carlos, e ele vai falar para vocês, né, os números, apresentar para vocês, dizendo que alguns pontos polêmicos que a gente teve ao longo do ano, por exemplo, a questão da remuneração dos professores, isso já está ajustado, né? A remuneração dos professores, ela vai ser igual à feita no mês de agosto, então, aquela discussão toda que estava tendo, essa minutagem das coisas acabou, né? Já vai fazer do jeito que foi no mês de agosto. Nós estamos prevendo a questão da nova lei do IPTU para esse orçamento também, né? A gente conta com essa arrecadação também, para a gente poder manter o serviço, servir a população, né? E também fazer justiça tributária, né? Então, eu vou passar a palavra para o Carlos agora, e enquanto ele escorre, vocês podem fazer perguntas, tá? Essas perguntas têm que ser relacionadas exclusivamente ao orçamento, isso é uma imposição legal, né? A gente não vai falar dos acontecimentos de hoje, não. É previsão, aquilo que vai acontecer para o ano que vem, tá? Todas as perguntas a gente vai responder, que vão chegando, tá? E a partir de agora vocês podem estar se manifestando. Muito obrigado. Boa noite, obrigado, Jeff, pelas colocações, foi muito bem feito. Boa noite, Murilo, boa noite a todos que estão em casa nos assistindo.
Agradecer a todos que participaram do planejamento para 2024, todas as secretarias estiveram juntas aí com os seus técnicos, né? E participaram efetivamente, então, do orçamento e do planejamento para o exercício de 2024, assim como foi todos os anos anteriores. Discorrendo, então, primeiramente, das 3 principais receitas do município. Então, o FPM, até agosto de 2023, nós tivemos uma arrecadação de cerca de 32 mil milhões de reais. E no exercício de 2022, em comparação a esses 2 períodos, a gente subiu 4,14%. Então, essa receita, o FPM, graças a Deus, a gente não teve ainda uma queda. Os outros municípios estão tendo queda também nesse quesito do FPM. O ICMS. ICMS em 2022, a gente tinha arrecadado até 31 de agosto, 37 milhões 184 mil reais. Em 2023, a mesma receita, o mesmo período, ou seja, 31 de 8 de 2023, a gente teve a mesma arrecadação, 37 milhões 243, pouquinha diferença, não chega, 0,1587%, não chega nem a 1%, não chega. E com isso, o ICMS é o principal formador da receita do Fundeb, né? Então, com essa queda do receita do ICMS, que é o principal formador, a gente tem o seguinte número, que até 31 de 8 de 2023, a gente arrecadou 28 milhões 816. E, no mesmo período, em 2022, a gente arrecadou mais do que arrecadou esse ano. Então, 29 milhões 330. A gente teve uma queda de 1,74, 22% nessa receita do Fundeb. Então, o fundo provavelmente vai arrecadar menos esse ano, ou igual que arrecadou no ano anterior. É importante dizer que todos os relatórios, todos os projetos, né, dessa audiência pública, que ela tem a ver com o projeto 60, projeto 61 e 62. O projeto 60 é a alteração do PPA, trazendo as peças de planejamento, né, do plano plurianual, dentro dessa nova meta de receita e despesa, né, 242 milhões e 68 mil reais. O projeto 61 tem a ver com a adequação da peça de lei de diretrizes orçamentárias, adequando a mesma a essa nova realidade da lei orçamentária anual, que já é o projeto número 62. Então, o projeto 61, 60 o PPA, 61 lei de diretrizes, alterando a mesma, conforme a Constituição Federal nos permite, né? E o projeto 62, que já é a lei orçamentária anual mesmo. Então, conforme eu já havia antecipado, a lei orçamentária anual é na ordem de 242 milhões e 68 mil reais, que nada mais é do que o mesmo valor de 23 para o exercício de 2024. Aqui eu vou passar alguns números, né? Referente ao total das receitas correntes, a gente tem na ordem, no valor bruto, de 266 milhões e 13 mil reais, compostos pelas seguintes receitas: impostos, taxas e contribuição de melhoria, 44 milhões 742 mil reais. Receita de contribuição, 1 milhão 818 mil reais. Receita patrimonial, 5 milhões 765 mil reais. Receita de serviços, 16 milhões 301. Transferências correntes, 194 milhões 817 mil reais. Outras receitas correntes, 2 milhões 570. A gente tem aqui 2 receitas de capital que foram consideradas, sendo uma delas a alienação de bens, que é o interesse da administração de vender alguns bens, 1 milhão e 2 mil reais. E transferências de capital na ordem de 65, totalizando, então, 1 milhão e 67 mil reais, onde vai dar uma total de receita bruta de 267 milhões e 80 mil reais, que, pegando a dedução para a formação do Fundeb, de 25 milhões e 12 mil reais, nos vai dar uma receita total líquida
de R$ 242.068.000, que é esse o valor das despesas que nós poderemos ter conforme fomos executando o orçamento de 2024, verificando que as receitas serão arrecadadas, então a gente vai liberando também o gasto na ordem desse valor disponibilizado aqui. Conforme foi anteriormente falado pelo secretário de Planejamento, a gente tem algumas quedas de receitas que foram consideradas aqui para a elaboração dessa peça orçamentária, né? E a conjuntura total econômica do país. A gente levou em consideração 4,86 do Boletim Focus e um PIB de aproximadamente, no momento que estava sendo feita a peça orçamentária, a projeção do PIB naquele momento era de 1,5 para 2024. Então, uma inflação nesse ano de 4,86 e um crescimento de PIB de 1,50. Foi levado em consideração, então, esses índices para verificação do ICMS e das outras receitas que que fazem parte aqui da nossa peça orçamentária. Também foi levado em consideração a questão do IPM, que a gente teve uma queda no ICMS, e também foi levado em consideração a Lei Complementar número 3, né, de 20 de setembro de 2022, em pleno vigor, que majoraram as alíquotas do IPTU, criou alíquotas diferenciadas, portanto seletivas, conforme estabelece a Constituição Federal, que foi a contrapartida, então, que nos levou a crer que poderia ser mantido esses 242.068.000 reais para o exercício seguinte, uma vez que a queda do ICMS ela foi bem grande, 9,4% em relação ao exercício anterior, a comparação de 2021 e 2022, aí no valor adicionado, né, dos valores que compõem o ICMS. Então, o que foi levado em consideração? Se a gente pegar os quatro pontos percentuais de inflação, 4,86 mais 1,50, a gente vai ter, então, um índice de 6,36%. No momento que a gente estava fazendo a lei orçamentária, a gente tinha aproximadamente uma previsão atualizada para 23 na ordem de R$ 229.825.000 reais. Se a gente aplicar, então, 6,36 de modo geral, a gente chegaria em aproximadamente a uns 244.628. Porém, com a queda apresentada no índice do ICMS, bem como a queda em outras previsões de receita, tal como a remuneração, uma vez que o superávit está sendo utilizado para fazer as obras de recapeamento, bem como outras despesas, tais como a folha dos profissionais do magistério, que o Fundeb não está comportando o total da folha, né? Então, a gente vai ter que usar cerca de 13 milhões de reais, aproximadamente, é o cálculo atual, para estar cobrindo, então, essa nova despesa que anteriormente não havia sido planejada e que o Fundeb, infelizmente, não consegue cobrir. Então, esse superávit vai ser usado também em parte para isso, né? Então, e também vai ter também o advento do RPV. A prefeitura fez um acordo, né, com a ação do sindicato, e vai ter também o pagamento disso, que vai ser utilizado também o superávit financeiro. Então, a gente vai ter uma queda grande relacionada ao superávit. Então, essas receitas hoje, elas geram na casa, assim, aproximadamente de 8 a 10 milhões, né? Que seria a receita, então, desse recurso que está lá, e vem rendendo 730 mil reais todo mês. Então, a gente também levou em consideração a queda desse recurso. Então, o advento do novo IPPA do novo IPTU, veio também para ajudar o município com as receitas, com as despesas continuadas, e bem como continuar os serviços com a população. Continuando, então, agora a gente vai passar um pouco das despesas, terminando um pouco falar de receita, agora falando de despesa. Então, a gente fez uma grande readequação, muitos departamentos sofreram cortes grandes para poder manter, no caso, os serviços que hoje estão aí em andamento. Algumas coisas, infelizmente, tiveram que ser priorizadas, né? O prefeito, juntamente com os secretários, fizeram esse corte para os serviços mais importantes, não que os outros não sejam importantes também, né?
mas mais prioritários neste momento. Então, o Legislativo manteve o seu orçamento de 2023 para 2024. Só passar o endereço para vocês, pessoal, quem quiser acompanhar todos os números, vai estar disponível, esses anexos, esses números que a gente está passando para vocês, está disponível na página da Prefeitura, www.jardinopolis.sp.gov.br. Na aba Transparência, vai ter lá audiência pública. Então, lá vai ter os 3 projetos de lei, que a gente está falando aqui, os 60, 61 e 62, com todo o projeto e todos os anexos que vão ser enviados posteriormente à audiência pública para a Casa Legislativa. Em continuação, então, com as despesas, então o Legislativo manteve a sua despesa, né? 5.460 em 23, em 2024, 5.460. Gabinete do Prefeito, em 23, 1.492, em 24, 889.500. Secretaria de Negócios Jurídicos, em 23, 3,73, em 24, 3.045. Secretaria de Administração e Planejamento, 17.164 em 23, 16.418 500 e 24. Secretaria de Finanças, 2023, 12.029 em 24, 11.751. Secretaria da Educação, e aqui a gente vai ter uma diferença maior, porque é onde a gente vai ter que jogar mais recursos próprios, uma vez que a gente fez uma previsão de Fundeb para 2024 de 44.300.000, onde que essa receita não vai cobrir a despesa nova, bem como as outras despesas do ensino, como livros, folhas, materiais escolares, enfim, as despesas corriqueiras. Então, na Secretaria da Educação, em 2023, a gente tinha um recurso de 86.475.000, passamos, então, em 24 a ter uma despesa de 94.122.000. Secretaria de Cultura, 3.064.000 em 23 e 1.428.500 em 2024. Secretaria de Esportes, 2023, 2.831, 2024, 1.841. Secretaria de Saúde, em 23, 64.557, e em 24, 63.516.500. Secretaria de Assistência Social, em 2023, 7.981, 24, 8.720. Cabe um parênteses aqui, que subiu as despesas da assistência social, uma vez que a gente tem alguns serviços que foram iniciados nesse ano com superávit orçamentário, são serviços que hoje não podem deixar de ser feitos para a sociedade no município. A gente teve um aumento, no caso, dos asilos esse ano, a gente passou um pouco mais de recursos para subvenção para os asilos, ajuda na manutenção, bem como a Casa-Abrigo, que hoje em dia é um serviço que a gente está prestando de forma terceirizada, e isso daqui, então, houve um aumento então, nas despesas de 23 para 2024. Então, repetindo, 23, 7.981, 24, 8.720. A gente tem o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, em 2023, 684, em 2024, 730 mil reais, e a Secretaria de Obras, na ordem de 32.369.000 reais em 23, e em 24, 27.822.500. Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem em 2023, 3.452, e em 2024, 4.658.500. Aqui também teve um aumento, que aqui no caso a gente está com os parques da Cidade da Criança, bem como o outro parque ecológico que nós temos no município, e então a ideia aqui é a gente reabrir os parques, por isso que deu uma aumentadinha aqui nessa despesa. Administração do distrito, 345 mil reais em 2023, em 2024, 363 mil. Fundo do idoso, 1.092.000, e em 2024, 1.302.000. Então, somando aqui 23 e 24, a gente tem a mesma despesa, no caso, e a mesma receita, 242.068.000 reais. Como bem disse o secretário, a gente teve vários cortes, um deles a gente teve que diminuir em 32,5% de hora extra, bem como vários outros cortes que houveram dentro do orçamento, inclusive num dos serviços terceirizados do Departamento de Água, que foi terceirizado uma parte dos serviços e
infelizmente, eles não poderão ter continuidade no exercício de 2024, assim como outros serviços que já foram devidamente cortados pelo prefeito. Aqui o rol de atividades, a gente vai passar o rol de atividades por unidade orçamentária e por valores. Então, a gente tem a unidade do gabinete, a gente tem as ações de controle sobre políticas públicas, R$ 165.500, 2005, administração do gabinete do prefeito, R$ 434.000, divulgação de atos oficiais, R$ 230.000, serviço de propaganda, R$ 1.000, manutenção da frota do gabinete, R$ 37.000, Fundo Social de Solidariedade, R$ 22.000, totalizando R$ 889.500. Secretaria Municipal de Negócios e Assuntos Jurídicos, ouvidoria, R$ 97.500, serviços jurídicos, R$ 1.569, manutenção da frota da Secretaria de Negócios e Assuntos Jurídicos, R$ 148.000, gestão, manutenção e sinalização de ruas e avenidas, R$ 1.230.500, unidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ações administrativas com 11.248, manutenção da frota, 293, vigilância do patrimônio, 3.319, atividade delegada, 972, desenvolvimento econômico, R$ 190.000, orções orçamentárias com R$ 396.500. Secretaria Municipal de Finanças, controle financeiro e contábil, 3.559. Contribuição para o PASEP, formação do PASEP, 2.421. Serviços da dívida pública, 4.561. Reserva de contingência, R$ 1.210.000. Observado aqui nessa questão da Secretaria de Finanças que a gente tem algumas determinações legais a atender aqui. Então, esses valores que estão disponibilizados aqui, eles seguem determinação legal. Então, aqui você tem um universo de mais de 8 milhões de reais que são para atendimento desses quesitos, que é a formação do PASEP, serviço da dívida pública. Então, por exemplo, vem diretamente do Tribunal de Justiça a alíquota a ser utilizada para o pagamento do serviço da dívida pública, que são os precatórios antigos do município. Então, hoje, a alíquota que nós estamos fazendo parte é 1,88 da receita corrente líquida prevista. Então, a gente tem uma previsão de receita corrente líquida na ordem de R$ 242.000. Então, 1,88% dessa receita é disponibilizada para pagamento dos precatórios. Então, dá 4.561. E a reserva de contingência, que é 0,5% da receita corrente líquida na ordem de 1.210. Observado isso, dando continuidade, Secretaria Municipal da Educação. Então, a gente tem alguns valores que foram colocados aqui para a gente ter os projetos já abertos na lei orçamentária. Se caso a gente tiver algum recurso que venha do governo federal, do governo do estado, a gente já tem um projeto específico aberto na peça orçamentária para estar recebendo, então, esses recursos que podem advir do estado ou do governo federal. Então, a construção, ampliação e reforma de prédios escolares, R$ 10.000, e ampliação e reforma de creches, R$ 10.000. A administração está trabalhando juntamente com os secretários e os vereadores, buscando recursos. O secretário de Planejamento, juntamente com a secretária da Educação, estiveram em diversas reuniões no Estado e no governo federal, pedindo recursos para a gente estar construindo creches e escolas, e a gente espera, então, que a gente seja atendido por um desses órgãos, né? Distribuição de merenda escolar, então a gente tem um gasto de 8.110 previsto para 24. Operacionalização do ensino fundamental, 28.626. Manutenção da frota, com 1.822. Transporte escolar, ensino médio, R$ 2.038.000. Transporte escolar, ensino superior, R$ 2.493. Serviço de atendimento à creche, R$ 3.529. Parcerias com o terceiro setor, R$ 1.134. Serviço de atendimento ao pré-escolar, R$ 1.740. Parcerias com o terceiro setor, isso aqui é da educação especial, R$ 310.000. Então, totalizou essa unidade, R$ 49.822. O Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Então, aqui a gente tem para o ensino fundamental, R$ 19.564. Manutenção da frota da educação Fundeb, R$ 3.000.
que é irrisória, esses R$3.000, a gente só deixou aberto, caso a gente precise, a gente veja que a receita do Fundeb, a gente tenha maior recebimento deste fundo. A ideia inicial, como foi passado na audiência que a gente teve, juntamente com o Conselho do Fundeb, é que se tiver uma receita maior de 44.300 que foi disponibilizada na peça orçamentária, esse recurso recebido a maior no Fundeb, ele será aplicado também para a folha de pagamento dos professores, né? Mas a gente aqui deixou a ação aberta, né, para a gente estar podendo trabalhar também referente aos 30%, caso essa receita seja muito superior àquilo que a gente está prevendo. Então, a gente tem também o ensino infantil, né, creche, 17.616.000, o ensino infantil pré-escolar, 6.113.000, o ensino de jovens e adultos com R$898.000, a parceria, que antes era tocada com a PAI, tinha uma parceria com a PAI, né, Educação Especial, antes ela era trabalhada com os recursos do Fundeb. Então, a partir do momento que a gente não vai ter mais os recursos do Fundeb, então essa ação, que é do trabalho com a PAI, ela foi, então, transportada para os recursos próprios na ordem de R$310.000 na unidade anterior. Então, a gente deixou aqui também a ação em aberto. Caso a gente precise, então ela já está aberta no orçamento também, a gente não precisa fazer um crédito especial, a gente só faz um crédito suplementar. Então, 2.36, atendimento especial exclusivo, R$105.000, então o total previsto para o Fundeb na ordem de R$44.300.000. Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Então, nós temos aqui a atividade de eventos de música, dança, pintura, teatro e cinema, R$37.000. A festividade no município, essa aqui, uma das ações que sofreu o maior impacto, 333.500 ficou para o exercício de 2024, infelizmente. Gestão administrativa da Secretaria da Cultura, R$651.000. Fundo Municipal da Cultura, com R$101.000. Cursos culturais, com 53. Cursos e ou concursos para crianças, jovens e adolescentes, R$15.000. Fomento à leitura, R$206.000. Exposição histórica, artística e artesanal, R$32.000. Total da unidade, R$1.428.500. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A gestão do esporte e lazer do município, com R$1.767.000, também sofreu um grande corte. E manutenção da frota da secretaria, com R$74.000, totalizando R$1.841.000. Gestão, agora vamos passar para a unidade da Secretaria Municipal da Saúde. Então, nós temos aqui a gestão do Sistema Único de Saúde, com R$5.433.500.000. Temos também o Fundo Municipal de Saúde. Então, a gente tem aqui construção, ampliação e reforma de unidade de saúde, R$141.000. Atenção primária aos usuários do SUS, com R$20.625.000, exames e diagnósticos na atenção primária, R$1.317.000, manutenção da frota da saúde, R$1.354.000, pronto atendimento aos usuários do SUS, R$15.534.000, atendimentos ambulatoriais e especialidades, R$10.074.000, exames e diagnósticos realizados na atenção especialidades, R$330.000, serviços de vigilância sanitária, R$960.000. Atendimento à vigilância epidemiológica, R$3.406.000. Ações em DST-AIDS, R$667.000. Distribuição de medicamentos, R$3.163.000. Distribuição de dietas e leites especiais, R$512.000. Total, R$58.083.000. Secretaria Municipal da Assistência Social, serviços administrativos de gestão do SEMAS, a gente tem R$4.706.000, manutenção da frota da assistência social, R$105.000, totalizando a unidade, R$4.811.000. Fundo Municipal da Assistência Social, nós temos aqui a ação de atendimento, acompanhamento às famílias, crianças e adolescentes, idosos em situação de vulnerabilidade, onde a gente tem um orçamento disponibilizado de R$1.295.250. Realização de cursos no Centro Social de Qualificação do Trabalhador, R$140.000. Realização de campanhas e eventos para arrecadação de alimentos, roupas e utensílios. Isso aqui é uma ação que a gente tem mais para realizar confecção de banner, confecção
de alguns itens para fazer aí essa campanha. É um valor que é utilizado todo ano, R$10.000. Oferta de benefícios eventuais, cesta básica, fotos, funerais, leite, etc., R$317.000. Manutenção e capacitação do SUAS, R$152.000. Atendimento, acompanhamento a indivíduos em situação de risco, R$1.984.750. Realização de campanhas para conscientização, que aqui já seria na área de atenção especializada, que é o mesmo item da atenção na área de vulnerabilidade, né? R$10.000. Esse também seria para confecção de banners e panfletos. Aí nós passa, então, para a unidade 13, que é a ação manutenção de assistência à criança e adolescente, na ordem de R$730.000. Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público. Nessa unidade, a gente tem obra de infraestrutura urbana, na ordem de R$107.000, construção e reforma de praças com R$50.000, gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos com R$4.124.000, manutenção da frota da Secretaria, R$1.238.000, manutenção do cemitério com R$418.500, limpeza pública, R$5.028.500, abastecimento de água, coleta, tratamento e destinação final do esgoto sanitário, R$8.863.000. Conservação de logradouros públicos, com R$7.993.500. R$27.822.500, totaliza, então, a unidade de Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Iniciando, então, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Meio Ambiente, com a gestão do meio ambiente, na ordem de 213. Manutenção da frota da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, R$278.000. Coleta, triagem e destinação dos resíduos recicláveis, R$289.500. Atenção animal, com R$1.246.000. Lazer, educação ambiental, R$656.000. E fomento da agricultura e abastecimento com 76. Total da unidade, R$4.658.500. Temos também aqui a unidade 16, da administração distrital de Jurucê, com a ação de serviço de administração do distrito, com 363.000. E o fundo do idoso, para terminar, então, aí a totalização do orçamento, das despesas, Fundo Municipal do Idoso, manutenção do Fundo Municipal do Idoso com R$1.302.000. Então, totalizou aí R$242.068.000. Então, para enfatizar melhor, a gente tem, então, a área administrativa, financeira e jurídica, com R$31.495.000. A área de segurança pública, com R$972.000. A educação, somando, então, os recursos da unidade 5 da Secretaria, com o Fundeb, em R$94.122.000, que dá 38,88% do orçamento, 35,72% do orçamento. Cultura e turismo, R$1.428.500, esporte com R$1.841.000, saúde, R$63.516.500, assistência social com R$10.752, obras e serviços públicos, R$27.822.500, meio ambiente com R$4.658.500 e o legislativo com R$5.460, então totaliza também aí os 242,68. Importante também falar em relação às despesas dos gastos com o pessoal. Então, os gastos com o pessoal, a gente tem aposentadoria, reserva remunerada e reforma com R$118.000. Pensão e RPPS com em torno de R$333.000. A gente tem os vencimentos e vantagens fixas que foram previstos na peça na ordem de R$90.705.500. Nós temos também obrigações patronais na ordem de R$28.176.500. Temos também a questão das horas extras, que foram previstas na ordem de R$2.631.000. E também temos outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização, que seriam os médicos aqui, que a gente possui tanto no pronto atendimento, quanto nas UBSs e estratégias de família. Então, na ordem de R$8.891.000. Tudo isso tem uma projeção de gasto de pessoal na ordem de R$130.855.000. Então, a gente tem uma receita orçada de R$242.068.000. A gente tem uma receita de capital, que aí a gente tira desse valor orçado de R$1.067.000. Então, a gente tem uma receita corrente líquida
de 241 milhões de reais e 1 mil. Que, então, um pelo outro, despesa pela receita, a gente vai ter um percentual de gasto previsto de 54,30%, que então a gente já está aí, infelizmente, ultrapassando o limite legal, que a gente tem 3 limites. A gente tem o 48,60, o 51,3, que é o prudencial, e a gente tem um limite legal que é de 54,30. Então, o que nos leva a crer que o município vai ter que passar por uma grande adequação, conforme foi já dito em outras reuniões, juntamente com a Câmara e com todos os secretários e com todo mundo que a gente conversa. Isso é um assunto muito sério. Então, a gente vai ter que fazer uma priorização muito grande de queda nesse gasto, ou tentar buscar mais receitas para esse índice não ser alcançado, para ser diminuído esse índice aqui, para a gente ficar pelo menos abaixo do índice de 54, e ficar ali dentro do limite e buscar voltar ao limite prudencial de novo, uma vez que dentro do limite prudencial, acho que é importante depois o secretário enfatizar melhor isso, a gente fica impedido de fazer qualquer tipo de contratação, a gente fica impedido de ter qualquer tipo de hora extra, não sei aqueles elencados na lei, e a gente tem uma série de outras coisas que a gente tem que fazer ao longo de um tempo, acho que é 8 meses, a gente tem que estar tentando reduzir esse gasto para a gente ficar dentro dos limites aí da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente hoje, para atingir o limite prudencial, a gente teria que reduzir a folha de pagamento ou aumentar a receita, né, daquilo que foi projetado na ordem de 7.221.000 reais. Então, é um valor muito grande que vai demandar um trabalho muito árduo, muito difícil de todos, né, para diminuir esse impacto aí que a gente vai ter. Então, e falando aí de folha, a gente pode enfatizar o seguinte, que os principais impactos da folha estão nessas 3 áreas. Então, a educação hoje, com 66 milhões e 53 mil reais, que dá 50,48% da folha. Saúde, 37 milhões 9.500 reais, que dá 28,28%. E demais áreas, né, que estão na ordem de 27 milhões 792 e 500 reais, que dá 21,24%, totalizando então aí os 130 milhões 855 mil reais. Importante também falar dos limites dos valores constitucionais que a gente é obrigado a aplicar, né? Das despesas constitucionais, no caso, que seria da educação e da saúde. Está, então, previsto na peça orçamentária, apresentando o valor, a gente arrecadando o valor de receita, a gente está previsto de gastar com a educação na ordem de 34,93%. Uma aplicação final no ensino, que são as receitas que compõem a aplicação, no caso aqui, 59 milhões 817, que totalizaria, então, referente às transferências condicionais, receitas de impostos, né, de 34,93%, ou seja, ficando bem acima dos 25% que a Constituição Federal nos obriga a estar investindo na educação. Já na saúde, a gente vai ter uma aplicação prevista, né, na peça orçamentária na ordem de 31,55%. Então, era isso que a gente queria passar para vocês, né? Foi desenvolvido um grande trabalho aqui para a gente estar conseguindo fazer as despesas maiores, mais prioritárias, encaixar dentro desses 242 mil, uma vez que todos os contratos que nós temos de serviços, de médicos e outros serviços que nós já temos aí, de sistemas, tem os reajustes, né, que são preconizados em lei, então a gente é obrigado a dar o reajuste para eles. Então, tudo foi trazido aí para baixo para a gente estar conseguindo encaixar receita e despesa, dando um equilíbrio para a gente fechar o orçamento para 2024. Espero, igualmente o secretário, que a gente esteja errado, que a gente consiga ter uma arrecadação maior, e se a gente tiver uma arrecadação maior, com certeza, com a participação de vocês aqui, vai levar isso em consideração, obras, enfim, aquilo que o prefeito, juntamente com os secretários, virem que é mais necessário para a cidade, será também colocado aí
né, para ser feito na cidade. Eu agradecer, muito obrigado. Agora a gente vai responder as perguntas que vieram de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram do orçamento também. Pois então, pessoal, o Carlos, ele destrinchou, né, o orçamento, as previsões, né, o quadro não é favorável para o ano que vem, né, esse ano está bastante difícil também, a questão financeira, orçamentária nossa, mas é a realidade, né, a gente tem que trabalhar com aquilo que é real, não adianta agora a gente querer fugir disso, é uma situação que vai exigir bastante austeridade. E isso tem sido a marca dessa equipe, que já vem trabalhando há bastante tempo aqui, né, muitos anos já, essa marca de austeridade. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acham que tem que liberar mais recursos e tal, mas agora a gente esse momento está mostrando como essa equipe, né, que era formada pelo saudoso, né, nosso querido Ricardo Mariotti, o Júnior, eu tive a honra de fazer parte também. Hoje nós temos o Miguel Pantoso e o Fábio também nessa equipe. E isso é uma equipe muito bem preparada, muito bem capacitada e sabe conduzir. E soube já, né? Soube e sabe conduzir muito bem essa questão orçamentária, essa questão financeira, né? Fernando Covas também, né? Secretaria de Finanças, a equipe dele, né? Porque no momento desse, a gente tem esses ciclos, né, de melhora e de queda, a gente passou bem pela pandemia, a gente está numa situação segura, não mais confortável como a gente tinha em janeiro, né, no início do ano, mas ainda confortável se você comparado a outros municípios, né, que a gente está vivendo aí, a gente tem contato com o pessoal, eles nos ligam, a gente conversa, troca ideia, bastante dificuldade em manter os serviços mínimos já, né? E a gente está ainda oferecendo bastante serviços, né? Muitos serviços, né? Saúde, educação. Alguns municípios já com dificuldade de pagar a folha, a gente teve algumas reuniões aí, alguns encontros, o pessoal reclamando, né? A gente teve uma reunião agora em agosto, na região metropolitana, muitos municípios, muitos prefeitos já reclamando que não saberia como fazer a folha já agora, nos próximos meses, já descartando quase o pagamento de 13º. E nós não, nós vamos manter esses pagamentos, vamos manter os pagamentos dos fornecedores, está tudo em dia, né? Então, essa é a vantagem de você ser austero. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né? E aí isso é normal, né? Faz parte de cada um ter sua opinião, faz parte da democracia, mas a gente tem a responsabilidade técnica de conduzir de uma forma segura para o município. É isso que a gente faz, né? Essa equipe trabalhou muito bem, muito qualificada, muito compromissada com os interesses do município, né? E isso está refletindo agora, tá? Então a gente vai passar por um aperto, sim, né? Vocês viram aí que os orçamentos, o Júnior falou, né? O Carlos Júnior falou, da diferença entre 2023 e 2024, e ficou evidenciado que vai ter um aperto, né? A gente já está nele, né? E vai também para o ano que vem. Mas uma coisa que a gente garante é a continuidade dos serviços, né? Né? De uma forma como mais ou menos está acontecendo hoje, tá? Então, quero dar parabéns, agradecer essa equipe, né? Pelo trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos. E agora a gente tem um colchão financeiro que nos permite, não vou dizer, estar numa situação tranquila, né? Mas segura, né? Segura, né? Diferente da maioria dos municípios que hoje já estão, né, com dificuldades. A gente tem conversado, né, como eu disse para vocês, procurando até ajudar, né, os colegas da gente, né, porque a gente quer ver todo mundo bem, a gente não quer ser melhor que ninguém, né, não tem esse interesse, a gente tem que ver o que é nosso, né, nossa obrigação, nosso bem-estar. E é isso, né. Então, para o ano que vem, a gente vai ter um ano difícil, né. Eu falei, e o Júnior também falou, tomara que a gente erre nisso, que seja melhor que a gente está pensando, né. Pode ser pior também,
né? Infelizmente, isso é uma realidade, pode acontecer. E a gente tem que estar preparado. Nós estamos preparados, vamos fazer aquilo que precisar. O prefeito está compromissado, né, com a cidade, ele vai fazer aquilo que for melhor, né? É o último ano de governo, né? A gente tem que deixar uma situação estável para o próximo que vem aí, né? A gente não pode deixar uma situação que o próximo prefeito, como eu peguei, né, junto com o Zé Jacomini em 2013, uma situação caótica, né, do ponto de vista financeiro e estrutural. A gente quer deixar para o próximo prefeito uma situação estável, que ele entre e possa desenvolver as políticas dele que foram aprovadas pela população na eleição, né? Então é isso, né? A gente teve uma questão aqui, a gente respondeu, está aí no chat, né? Vocês podem ver que com relação aos professores, a gente confirma que a gente preparou o orçamento para fazer o pagamento dos professores da forma como foi feita no mês de agosto, né? Então, isso aí já é um assunto que já não, acho que já não tenho mais que conversar sobre isso, né? Porque já está decidido, já está preparado o orçamento e não tem mais o que falar. É um assunto que para nós já não tem que dar mais sequência, tá? É isso que a gente gostaria de passar para vocês. A gente deseja uma boa noite, tá? E qualquer dúvida, né, pode nos consultar. E agradeço a participação de quem esteve aqui na audiência, né? Agradecer a participação do Carlos, do Murilo, que sem ele a gente não tinha conseguido fazer essa audiência, o prefeito, né, evidentemente, e toda a população. Não havendo mais nada a discutir, eu encerro essa sessão, essa audiência. Obrigado.